Muito obrigado pelo convite para estar presente nesta discussão. O trabalho que eu vou apresentar aqui é um projeto, é uma parte de um projeto europeu que nós temos vindo a desenvolver sobre teletrabalho. O projeto vai ainda a meio. O que eu pretendi, na discussão que tive com os organizadores, era de trazer aqui alguns dados que já recolhemos, são ainda dados provisórios, mas que de alguma forma nos podem permitir ter uma reflexão sobre o que é um processo tecnológico e o que é o impacto que isso pode ter num sistema muito maior, que é um sistema sociotécnico, onde a tecnologia tem que se desenvolver na sociedade. Mas antes disso, uma pequena introdução ao local onde trabalhamos. Portanto, nós pertencemos ao SIX Nova, que é um centro de ciências sociais interdisciplinares. Eu, em particular, trabalho no Observatório de Avaliação de Tecnologia, que é um observatório especificamente criado para lidar com questões como estas, na sua interação que a tecnologia pode ter com o mundo do trabalho, pode ter com o mundo do emprego ou até da sociedade. Temos vários projetos europeus, só europeus, aqui que eu estou aqui a apontar neste slide. É sobre o primeiro que eu irei falar, o Deep View, que tem a ver com teletrabalho. Para a semana começaremos um outro sobre crowdwork, e a ideia é perceber como é que conseguimos organizar trabalhadores que estão na gig economy, que são crowdworkers. E temos outros ainda a decorrer relacionados com a interação humano-robô, impressão 3D, enfim, e outros que podem ser consultados no nosso site. Só uma pequena apresentação sobre o qual onde eu trabalho. Especificamente sobre o teletrabalho, interessa um pouco definir o que é o teletrabalho. O teletrabalho está associado a duas grandes conceitos. O primeiro é a ideia de que estamos a trabalhar em casa, e o segundo é que isso é feito através de tecnologias de informação e comunicação. Historicamente, e portanto, se recuarmos pelo menos aos anos 70 e 80, em particular à Califórnia, a ideia do teletrabalho ou do telecommuting, como também era referida na altura, era a ideia de que a introdução benigna de tecnologias de informação e de ligação intercomputadores iria permitir a muitos dos trabalhadores poderem estar em casa a trabalhar e não terem com isso que se deslocar todos os dias para o trabalho. O problema dos tempos de deslocação era muito importante nestes anos, mas também a ideia de que havia custos associados a isso e de que havia a necessidade de diminuir a poluição. Na Califórnia, anos 70, a poluição era, de facto, também já uma questão em voga. Mais tarde, nos anos 80 e, em particular, nos anos 90, o conceito de teletrabalho começa a ser estudado na literatura, mais só como trabalho domiciliar e feito a partir de um funcionário padrão, e já não só como um engenheiro eletrotécnico ou um engenheiro informático, ou pessoas de alguma forma ligadas a profissões extremamente técnicas e específicas. Discutia-se então o que era telecommuting, o que era teletrabalho, e a ideia que vingou é de que teletrabalho é talvez o conceito mais utilizado na literatura. Três décadas depois, e saltando para os dias de hoje, a disseminação de todos estes dispositivos conectados, como vimos bem na apresentação anterior, mais baratos e com a sua miniaturização, permite-nos, de alguma forma, pensar que estamos perante um mundo onde este teletrabalho pode estar disseminado, organizado e até regulado de uma forma diferente. E aqui isto remete-me para o título deste painel, Tecno-utopia ou distopia, ou i-distopia. Terão, de facto, estas alterações tecnológicas levado a um incremento do teletrabalho? Esta era a pergunta de base do projeto europeu do consórcio de universidades a quem pertencemos e que eu vou, de alguma forma, tentar elucidar rapidamente, sem ser muito moroso, para poder chegar aos resultados portugueses. Bem, o projeto começou em 2018, irá acabar em 2020. A ideia é também perceber este teletrabalho deverá ser estudado também do ponto de vista daquilo que é o diálogo social entre os parceiros sociais, a negociação coletiva e o impacto que tem na negociação coletiva e outras práticas empresariais que existem para promover o teletrabalho. O projeto agrega universidades da Áustria, Dinamarca, Estónia, Portugal e Espanha
e, essencialmente, foca-se em 3 setores da economia: tecnologias de informação e comunicação, serviços financeiros e apoio domiciliário, apoio de saúde domiciliário. Da literatura é fácil perceber que, se calhar, estamos mais perante uma tecno-utopia do que propriamente de algo que chegou, isto é, se nós voltarmos aos anos 70 e a todas aquelas ideias de que estávamos perante a introdução de uma grande revolução tecnológica que iria permitir que o teletrabalho chegasse a todo o mundo, o que nós podemos ver é que isso não é verdade. Do gráfico, de onde eu assinalei ali em particular Portugal, o que podemos ver é que o teletrabalho não tem expressão em Portugal, é marginal. Mais do que isso, e apontam os estudos mais recentes, o que existe tende a ser autoemprego e não emprego tradicionalmente regulado. Dos outros países envolvidos, como a Dinamarca ou a Áustria, neste projeto, de facto, é um bocadinho mais expressivo nessas forças laborais, mas é também, mesmo assim, muito longe dessa utopia que poderia existir na cabeça dos engenheiros em Silicon Valley dos anos 70. Da literatura sabemos que, em geral, os estudos têm incidido sobre o tempo de trabalho que existe associado aos teletrabalhadores, à sua flexibilidade geográfica e ao equilíbrio que existe entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Há poucas evidências empíricas que apontam para efeitos positivos, pelo menos no equilíbrio entre a vida profissional e pessoal dos teletrabalhadores. Algumas das questões estão relacionadas com a dificuldade em separar esta vida pessoal e o trabalho, o conflito com os papéis e as responsabilidades familiares, o excesso de trabalho e a intensidade do trabalho associado a estes trabalhadores, bem como problemas relacionados com o sono e com uma percepção sistemática de um impacto negativo que o teletrabalho tem no trabalho e na vida e na saúde do teletrabalhador. Existe menos investigação relacionada com as qualificações destes trabalhadores, com os seus ganhos e com as suas perspectivas de carreira, e de uma forma um bocadinho menos clara existe a ideia, ou os estudos apontam para a ideia de que os teletrabalhadores sejam menos propensos a relatar perspectivas de carreira, menos propensos a ter salários mais altos, menos propensos, ou a ter maior probabilidade de participar em formação no local de trabalho, mas menos oportunidades para a aprendizagem e formação. Nos 3 setores que a gente estudou, há algumas pequenas diferenças entre eles, talvez valha a pena salientar aqui. Por um lado, nos setores financeiros e nos setores da tecnologia de informação e comunicação, há benefícios que resultam nas empresas, que resultam de terem uma força de trabalho naturalmente mais qualificada. Há uma redução da propagação de doenças laborais e outras. Há uma redução de custos, não só os imobiliários, custos de energia, porque o trabalhador fica em casa e, portanto, a empresa não tem que suportar esses custos. Há uma redução no absentismo laboral e uma melhora da moral dos trabalhadores em geral. Do ponto de vista dos trabalhadores, os relatos que a literatura nos faz chegar apontam para um melhor equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, de facto, e uma poupança nos custos de deslocamento e também os custos de deslocamento são reduzidos. Do ponto de vista dos sindicatos, ou de todos aqueles que estão envolvidos na representação dos trabalhadores, os relatos que nos chegam é de que há um isolamento social e uma dificuldade em organizar estes trabalhadores, especialmente quando já são trabalhadores à la longue. Há uma transferência dos custos do empregador para o empregado, como resulta também do que já foi dito atrás. Há uma potencial intensificação do trabalho. Há também um potencial offshoring ou outsourcing, ou mesmo até deslocalizar este tipo de trabalho, isto em particular no setor das tecnologias de informação. E, por último, os acordos de tendência desequilibrados e muitas vezes impostos entre trabalhadores e empregadores. Nos cuidados de saúde, e também me passo a falar agora um bocadinho, há uma preocupação com os impactos nas interações entre os trabalhadores e os pacientes, porque aqui é particularmente importante. Há uma modificação das qualificações que estes trabalhadores necessitam para poder laborar.
Há efeitos negativos associados às condições de trabalho destes trabalhadores, em particular há um aumento da vigilância e uma intensificação do stress destes trabalhadores, e há uma falta de atenção dedicada à negociação coletiva, que é onde eu vou chegar já no slide seguinte. Só para, de uma forma muito rápida, então, tentar centrar o objetivo do nosso trabalho. Essencialmente, em Portugal, a investigação sobre teletrabalho tem sido feita em testes de doutoramento ou em dissertações de mestrado. Portugal tem uma característica interessante, que é, desde 2003, que tem uma regulamentação específica para contratos de trabalho em regime de teletrabalho. Não tem tido muita expressão. Existe um teletrabalho crescente, em particular entre trabalhadores independentes e, enfim, agora para acelerar, o que nós pretendemos agora saber é: existirá alguma outra forma de estimular este teletrabalho em Portugal? E aqui a questão centra-se no estudo do diálogo social, da contratação coletiva e das práticas empresariais, e ver até que ponto é que esses atores podem ou não potenciar este teletrabalho em Portugal. Nós fizemos uma revisão da literatura, onde encontramos algumas regulamentações coletivas de trabalho. São poucas as que nomeiam teletrabalho, apesar de estar no Código do Trabalho. Ao todo estamos a falar de 15. Nos setores que nós queremos estudar estamos a falar de 6. Há um setor onde não existe sequer referência a teletrabalho, ao setor financeiro. Das entrevistas que já conseguimos fazer, portanto, começando por partidos políticos, confederações patronais e depois sindicais, o que nós percebemos é que existe alguma clivagem entre partidos políticos. Há um partido político que argumenta e tem vindo a propor anualmente, desde 2015, que o assunto do teletrabalho seja regulado diretamente pelo Governo, por decreto. Não é verdade no partido que está no Governo e que os sustentam, onde permitem remeter esta temática para a contratação coletiva. Do ponto de vista das confederações patronais, não é exatamente um tema, o teletrabalho não é exatamente um tema discutido, mas os processos de introdução de tecnologias de informação, que é talvez o contexto onde o teletrabalho se pode desenvolver, têm tido alguma discussão e estão abertos a uma discussão tripartida, em sede própria. Nas confederações sindicais há pequenas diferenças. Numa delas, o teletrabalho corresponde à perda de direitos dos trabalhadores. E é, portanto, um assunto também que é pouco relevante e marginal à força de trabalho portuguesa, mas, no entanto, estão abertos a uma discussão tripartida. Na outra confederação, consideraram o assunto pouco relevante no mercado de trabalho, mas aceitam uma discussão tripartida em sede própria. Não sei se é possível perceber este quadro resumo. Os resultados, como digo, são um bocadinho provisórios, mas eu gostava de chamar a atenção para que nas colunas temos os 3 setores que estamos a estudar: o setor das TIC, o setor financeiro e o setor dos cuidados de saúde. As associações patronais no setor das TIC têm vindo a introduzir, e em particular conseguiram introduzir em 2018, uma cláusula de teletrabalho definida com rigor, que vai para além daquilo que já existe no Código do Trabalho. No setor financeiro não existem essas convenções coletivas, e os cuidados de saúde é talvez ainda o nosso calcanhar daqueles, porque simplesmente não conseguimos ter contacto com as confederações, com as associações do setor, e é um pouco mais difícil. Eu não tenho dados para apresentar sobre isso. Do ponto de vista dos sindicatos, o setor das TIC aceitaram naturalmente e celebraram acordos coletivos de trabalho. O interessante do setor das TIC é que, quando baixamos e vamos ao nível das empresas, e eu só entrevistei grandes empresas portuguesas, o teletrabalho assume um contexto muito mais relevante. Isto é, das 2 empresas que eu entrevistei, ambas tinham iniciado há 1 ano ou há 6 meses atrás um programa específico só sobre teletrabalho,
onde permitiam a todos os trabalhadores, onde se pudesse fazer esse tipo de trabalho, que pudessem, por mês, ter acesso a 4 dias em teletrabalho e, portanto, desenvolver o seu trabalho em casa, sendo que esses 4 dias não podiam ser juntos uns com os outros, tinham que ser separados. Na outra empresa eram 5 dias e também tinham que estar separados. E isto foi bastante interessante ver que no sistema de relações industriais português, de cima para baixo, foi ao chegar às empresas TIC que percebemos que há qualquer coisa a mexer. Há interesse em teletrabalho. Mais do que isso, também encontramos formação para os trabalhadores assimilarem os novos sistemas de informação e comunicação que estão a ser instalados nestas empresas. Eu repito, estou só a falar de grandes empresas portuguesas do setor, não estou a falar de pequenas, mas existem manuais, existem formação no trabalho e isto foi para nós uma grande surpresa. Quando entrevistamos os delegados sindicais nestas empresas, as respostas foram um bocadinho também surpreendentes. Eles só foram informados pela gestão da empresa sobre os novos programas, o novo programa sobre teletrabalho, e chegaram mesmo a dar pareceres sobre as tecnologias de informação, sobre os sistemas de tecnologias de informação e como é que eles devem ser utilizados por parte dos trabalhadores. Eu não me queria alongar muito nisto, porque isto são resultados provisórios e por isso vou continuar. Ao nível da Comissão dos Trabalhadores, também nos revelaram que foram, de facto, informados pela gestão sobre os novos programas de teletrabalho e sobre a introdução das tecnologias de informação e dos processos de digitalização dentro da empresa. E dos teletrabalhadores entrevistados mostraram-se, em geral, satisfeitos com a organização da sua vida pessoal, mas, no entanto, preocupados com o seu futuro na empresa, dentro da empresa. Passando para o setor financeiro, que é um setor bastante diferente do setor das tecnologias de informação, eu não sei se ainda tenho muito tempo. Já fez um quarto de hora, temos alguma tolerância, evidentemente. Então, deixe-me só terminar este slide e ficamos já por aqui. No setor financeiro não existem convenções coletivas, as convenções são feitas ao nível de empresas ou de grupo de empresas. O tema teletrabalho não existe. Também, do ponto de vista dos sindicatos, não lhes pareceu interessante, estão mais preocupados com outras temáticas salariais e sistemas de saúde, etc. Ao nível da empresa, o teletrabalho não tem expressão nenhuma, isto foi válido nos dois grandes bancos que nós entrevistamos. Apesar do teletrabalho não vir no acordo de uma das empresas, existem programas especificamente desenhados para reajustar alguns trabalhadores que estavam obsoletos, que estavam tecnologicamente obsoletos. Isto é, houve o cuidado de criar e desenvolver software que permitisse que trabalhadores que iriam imediatamente para o desemprego não o fossem e fossem encaminhados para um trabalho que lhes, também, obviamente, com sistemas de informação e telecomunicação, mas que eles puderam aprender, tiveram formação e é um programa que já dura há 15 anos e foi uma forma de não os despedir por obsoletismo tecnológico. No outro banco, de facto, houve uma introdução de uma série de tecnologias de informação, os sindicatos não foram consultados, a Comissão de Trabalhadores foi, de facto, informada, houve algum treino on the job para os trabalhadores e estas são as informações que temos conseguido recolher neste projeto. Fico-me por aqui e muito obrigado.